quando eu tô acordando, que eu tô já meio cansada, assim, sabe? Eu tô ainda chegando no mundo real. E quando eu tô indo dormir, que eu já tô cansadinha, que eu já tô... Esses são os momentos melhores para vocês aplicarem os mantras e aplicarem as perguntas ou o que quer que a gente vai falar aqui. Então, sempre esse exemplo, o mantra na terceira pessoa, onde você dá um comando que você a cada dia mais, em todos os sentidos, está cada vez melhor, 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 faça logo que você abrir os olhos, logo que você despertar, e um momentinho antes, quando você estiver quase dormindo. É como se fosse a nossa oração, né? Por isso que Sim. as orações a gente falava para fazer antes de dormir. Então, esses são os melhores horários. E uma coisa que eu já quero falar para os seus seguidores também. Muita atenção com o que vocês consomem antes de dormir. Então tem muita gente que assiste jornal, tragédia e obriga. Por isso que fala que nunca brigue antes de você deitar na cama, porque é o momento em que suas ondas cerebrais já estão baixando e aquilo tudo vai ser absorvido como uma informação, um registro para o seu subconsciente para uma nova informação. Boa ideia isso. Eu cortei isso na pandemia. Eu ficava assistindo telejornal até muito tarde e ficava muito triste. E eu comecei a não assistir, sei lá, a partir de 8 horas da noite, eu começava a assistir programas de construção, aqueles programas americanos que entregam, reforma a casa, a pessoa fica felicíssima quando recebe a casa Isso, reformada. Não sim, porque eu adoro reforma, porque eu detesto reforma, mas a alegria das pessoas recebendo a casa nova me deixava mais feliz, mais tranquila. E maravilha. daí eu achei que eu dormia melhor. Então faz sentido isso. Completamente. E se você trabalhar também com a ferramenta da gratidão, antes de você deitar, e eu trabalho isso muito com os meus pacientes, que seria o diário da gratidão que a gente falou no começo. Sim. Vocês podem usar um caderninho, que é muito legal, uma agenda. Quem gosta de escrever, escreva. Quem gosta de digitar, hoje a maioria das pessoas é de digitar, né? Então você pode usar alguns aplicativos que tem até de diários mesmo. E você vai ali e vai escrever tudo. Olha, Leda, essa foi das mais grandiosas ferramentas que eu já conheci e até hoje é uma das maiores. Então, assim, se os seus seguidores, se o pessoal que vai assistir a nossa live aqui fizer só essa ferramenta, junto com esse mantra que a gente falou, vocês vão ver uma transformação. Vocês podem me mandar mensagem daqui a um mês. Diário da gratidão. Agradeça o que você teve no seu dia. Que seja um desconto que você ganhou no supermercado, que seja um sorriso de uma pessoa que te atendeu num cabeleireiro ou o que quer que seja. Gratidão por aquele sorriso. Obrigado pelo desconto que eu consegui naquele aplicativo. Obrigada pela oportunidade de estar ao lado dessa mulher nessa live. Então, tudo isso eu vou escrevendo. E vai. E eu vou escrevendo também as coisas do meu. Aí, obviamente, a minha saúde, a minha família, a minha casa. Porque a gente tem tanta coisa para agradecer, né? E aí É vocês verdade. escrevam isso e vai dormir com essa energia de gratidão. Você vai ver como você vai acordar melhor, a sua saúde vai melhorar 100% e as coisas vão começar. Você vai se tornar um grande co-criador, que a gente fala, né? Que é aquela coisa de você pensar nas coisas e você co-criar com muito mais facilidade, porque você usa a energia da gratidão. Quando você falou agora mesmo sobre emagrecimento, você trabalhava o emagrecimento com essas técnicas? Ou com Eu técnicas trabalho semelhantes? ainda. Eu trabalho ainda. Eu trabalho com bastante. Uma dos pilares dos meus atendimentos, Leda, são os áudios de reprogramação. Então, os meus pacientes, eles recebem os meus alunos e os meus pacientes, eu sempre eu gravo alguns áudios com essas ferramentas, com mantras, com comandos, e aí eu tenho alguns específicos para as pessoas que vêm buscar a parte de saúde e de emagrecimento. Então, quando a gente fala em saúde e emagrecimento, a gente está falando com a nossa ferramenta maior nessa realidade, que é o nosso corpo, que é o nosso templo, né? E o nosso corpo, as pessoas hoje, né, com toda essa comparação, as redes sociais que em alguns momentos trazem a parte nociva das mulheres tentarem ter corpos que é impossível para o nosso corpo ter. Então, a gente vai se preenchendo de muito julgamento. Então, o julgamento
Quando você fala, olha, eu tô gorda, eu tô velha, ou eu não sirvo para nada, isso é como se você estivesse mandando um recado negativo para o seu corpo o tempo todo. E aí o seu corpo, que é uma entidade separada de você, que está aqui para contribuir com você, que está aqui para te trazer tudo, o corpo que traz tudo. O corpo é ele que faz a prosperidade, é ele que traz as pessoas para sua vida, é ele que faz a sua saúde funcionar. E aí a gente vai trazendo julgamento para o corpo, a gente vai alimentando o nosso corpo com essa energia negativa. E aí o que acontece? O nosso corpo começa a se separar da gente, ele começa a virar as costas para a gente. Então, aí que começam, inicia-se os processos de doença. A obesidade é uma delas, né? Porque a obesidade é um lugar onde o nosso corpo está tentando se defender de ataques. Então a gente acha que a gente tem que se defender e a gente vai construindo células de gordura que é para se separar dessa realidade quando a gente não dá conta. Então, quando a gente está infeliz, o primeiro passo é a gente começar a engordar também, né? Obviamente que tem outras coisas, mas essa é uma das questões. Então, eu trabalho com ferramentas para a gente voltar a se relacionar bem com o nosso corpo, voltar a perguntar para o corpo quais são a alimentação que ele requer, as vitaminas que ele requer. Então, a gente vai trabalhando junto com o corpo e os áudios servem nessa função, além de outras ferramentas como as barras, o facelift. Então, a gente tem muita ferramenta para corpo. O que são as barras mesmo? As barras, na verdade, assim, as barras é uma técnica canalizada por Gary Douglas, que é o fundador do Access Consciousness, que é uma ferramenta que é uma terapia que, na verdade, é uma técnica, né? A gente não fala terapia, a gente fala uma técnica de física quântica que foi canalizada por esse cara, por esse americano, já está presente em 170 países. Então, tem muita gente hoje que já conhece barras. Se você um dia, se eu te encontrar, eu vou te dar uma sessão de barras de Access para você ver que Tá coisa bom. maravilhosa. Então, são 32 pontos que ele mapeou na cabeça. Aí a gente tem pontos para o dinheiro, para o controle, ponto de poder, os pontos de criatividade, o ponto de corpo, ponto de sexualidade. E cada um desses pontos é como se fosse um botãozinho que está ali armazenado as nossas crenças, as nossas limitações, os nossos programas mentais. E quando você faz uma sessão de barras, você toca suavemente esses pontos. Então, exemplo, aqui é o ponto de cura. Então, durante uma sessão, eu toco os dois pontos aqui e é como se todas as crenças, tudo que eu armazenei, todos os programas sobre o meu corpo se curar, sobre o meu corpo precisar curar outras pessoas, sobre eu, por exemplo, criança, sua neta, a coisa mais linda, inclusive, ela deve fazer o quê? Ela deve tentar curar os pais, porque a criança ela sempre tenta curar os pais. A criança ela é um curador, energeticamente falando. Então a gente começa a armazenar no ponto de cura programas e crenças limitantes que a gente trouxe dos nossos pais, principalmente da nossa primeira infância. Mas não só da nossa primeira infância, desses programas que a gente assistia quando vai dormir, programas de tragédia. Então, quando você toca esse ponto, é como se você fizesse um curto-circuito, e obviamente que é uma técnica, então eu tenho que ter alguns comandos durante a sessão. Você dá um curto-circuito, por isso que chama barras, porque ela liga uma barra a outra, e você vai eliminando energeticamente essas crenças. E numa sessão de barras que dura em torno de uns 50 minutos, precisa ser presencial, a pessoa está deitada numa maca e você vai tocando cada um desses pontos, a gente pede 10 sessões de barras para que a pessoa mude traumas. Assim, tem pessoas que. Eu tenho muitos pacientes que largaram remédios de depressão, que nunca entravam num avião e de repente começaram a voar. Então elas começam a eliminar esses traumas com muita facilidade, simplesmente recebendo uma sessão, sem eu ter que fazer nenhuma palavra, sem ter que falar nada. É simplesmente a pessoa deitando e o corpo dela aprendendo novamente a receber, que é algo que a gente bloqueia. E, então tem as barras, tem você falando de radiestesia? A mesa quântica. E eu tava pensando assim, o que eu vou falar hoje, né? O pessoal me pergunta muito, Leda, sobre como eu me protejo, né, energeticamente, porque a gente De tem mal muito medo. olhado, de energia ruim, porque às vezes a pessoa não está com raiva de você nem nada, ela tem um olhar que te faz mal, Porque às destrói vezes uma ela planta, sei lá, é o, destrói, eu já vi o destruir famoso planta, seca assim. pimenteira, né? É.
E vocês que lidam com muita gente devem saber muito, muito sobre isso. Na verdade, é o seguinte: existem o mal olhado, né, a inveja, o quebranto que a gente fala, né, a energia do miasma. A criança pega, né, muito. Por isso que a gente fala, coloca uma folhinha de louro, sai com a roupa vermelha para não pegar o quebranto, aquelas coisas que as nossas avós diziam. Dizia, É, verdade. a mesa quântica, que é essa ferramenta de radiestesia, eu tenho várias frentes de trabalho, né? Então, eu trabalho com as crenças, com os bloqueios, e aí eu uso o Access, eu uso muito uma ferramenta que se chama Ho'oponopono, que muita gente conhece, que eu também sou treinadora dessa ferramenta. Mas a mesa quântica estelar é uma ferramenta de radiestesia que trabalha muito com essa parte energética e com essa parte de limpeza astral, né? Então ela trabalha com karmas, ela trabalha com limpezas de chakras, né? De chips e implantes, de inveja. Aí a gente entra num mar mais assim profundo, quando a pessoa já tá tentando, mas assim, parece que tem alguma coisa que tá aprendendo. Agora, o que eu posso dizer sobre essa ferramenta a nível quântico? O porquê, né? Porque a primeira coisa quando um paciente chega para mim e fala, todo mundo tem inveja de mim, a minha vida não tá andando por causa dos outros. Gente, a primeira coisa que eu queria que vocês saíssem daqui é que não existe o outro. Não existe a inveja que possa atrapalhar a sua vida. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo. E cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!